Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, para todo sempre. Amém. Graça e a paz a todos, você que está acompanhando a essa live, a cada irmão. Estarei lendo aqui em 1 Coríntios 13, do 1 ao 10 e o versículo 13. Hoje a gente vai estar falando acerca das exigências do amor. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. 1 Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Dentro desse ensino, bíblico que o Senhor nos traz nessa noite, fala acerca que o amor, e o que é o amor? O amor é próprio Deus. Então, procede do Senhor Jesus o amor. Então, é um ato também recíproco. Então, quem dá amor, a outra pessoa que recebe, ela também tem que ter essa ação, essa atitude, que vai dissipar e lançar fora também todo medo. Então, compreender o amor é fundamental para a vida do cristão. Entender o amor é um mandamento, é uma ordenância de Jesus Cristo para as nossas vidas. Vai depender unicamente de uma decisão humana. Então, eu e você temos que decidir, gostando ou não gostando, a pessoa te agradando ou não, você tem que decidir amar. E ter a certeza, porque que Deus é o amor. E todo filho que necessita andar nos propósitos de Deus, ser semelhante a Ele, tem que viver uma vida de amor. 1 João vai nos falar assim, 1 João 4:20. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Percebo quanto é contraditório. Às vezes uma declaração, coração aberto, você vai lá e expõe e fala que ama ao Senhor, que dá a sua vida, que renuncia a coisas por causa dele.
mas às vezes o seu irmão do lado, você passa batido, você não o nota, você não o percebe, e o seu irmão, às vezes, necessitando de algo, precisando da sua atitude de amor, e ele olhando para você, já carecendo, né, com o olhar já te pedindo isso, e você muitas vezes passar batido, passar reto. Então precisamos rever o nosso conceito de amor, né? O amor, ele é uma poderosa virtude, é uma poderosa ferramenta, uma poderosa ação, e a origem está diretamente ligada nos céus. A origem está ligada ao Senhor, a origem do amor, né? Infelizmente, é uma triste realidade que a gente consegue ver hoje, muitas pessoas amando o poder, amando ter coisas, amando estar em destaque, e muitas vezes deixando de amar o ser, deixando de amar o ser humano. Não é uma palavra desprovida de sentido, tem que ter atitude. O amor, para ter um sentido, tem que ter uma ação. Tem que ter uma ação minha, uma ação sua. Ele precisa ser alimentado. Então, como eu falei, tem que amar em qualquer circunstância, seja na bonança, seja na alegria, seja no vale de doenças. Isso voltando para o cônjuge, para um casamento, na escassez, na tristeza, em qualquer circunstância. É preciso ter essa persistência e ter essa coragem e determinar, decidir amar, principalmente amar quem está muito próximo a você. Quem está dia a dia com você. É o seu marido, é o seu filho, é o seu parente. Não porque ele fez algo que foi de encontro à sua necessidade, ou algo que você ficou satisfeito e te agradou, mas porque é uma decisão independente da circunstância. O amor, ele é incondicional. Então, a gente precisa nos despertar para amar como Jesus ama, né? Concordando com o que ela faça ou discordando. O verdadeiro amor, ele não chega e impõe cláusulas ou impõe condições. O verdadeiro amor, a transparência, o verdadeiro amor é independente da ação do outro. O amor jamais ele vai acabar. Porque Deus é o próprio amor, né? Ele mostrou um amor sobrenatural, a preço de sangue, ali cumprindo um propósito e existindo através daquele amor a expansão da igreja. Então, que eu e você sejamos pessoas que influenciem outras, que leve outras pessoas que estão vivendo uma vida cativa, uma vida de opressão, uma vida de dor, uma vida que muitas vezes não conheceu o próprio amor que é Jesus Cristo. Então, que você que conhece, que eu que conheço, leve a salvação, leve o amor, leve a vida de Deus a essas outras pessoas. Que eu e você sejamos intensos e que sejamos intencionais em tudo que a gente for realizar. Deus, ele tem o propósito, a intenção de nos transformar, e essa transformação, ela vem através de meditarmos e desse amor penetrar sobre a nossa mente, desse amor entrar sobre o nosso coração e nos levar a não só falar sobre ele, mas a viver ele. Porque o amor, ele se manifesta através das ações. O dicionário vai falar assim acerca do amor, que é uma grande afeição, uma afinidade forte,
uma ligação afetiva em outra pessoa, sentimento presente nas relações humanas. E amor, de fato, excede toda esta compreensão escrita no dicionário. Uma outra questão é o amor no termo grego. Tem o amor ágape, né, que é um amor que ele não recebe algo em troca, é um amor divino, é um amor de sacrifício, é o amor de Deus para nós, por nós. João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Efésios 5:25 vai nos falar: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então é um amor grandioso, um amor de entrega, é um amor de renúncia que o esposo tem que ter pela esposa, e a esposa pelo marido, e assim com os filhos, e assim com aquele que está bem próximo a gente, com os irmãos, e por onde a gente passa. Tem um amor filéu, também aqui vai falar nesse termo de amor entre gregos. É um amor afetuoso, um amor ligado à amizade. Esse espera que seja correspondido. Esse tipo de amor ele espera que seja correspondido. Já o outro, ele é um amor de sacrifício. Ele não espera receber. O amor ágape, ele não aguarda receber algo em troca. Então, tem o storge também, que é o amor em ambiente familiar. Exemplo do amor de pais e filhos. E só alguns registros para a gente ter, para ficar mais abrangente acerca do tema do amor. Definição prática, né, do amor. Acontece na prática, como já dito, é uma definição prática. Então, não é só a teoria, é querer vivenciá-lo, é desejar vivenciar e exercitar essa virtude, para que de fato aconteça. Romanos 12, 9 e 10 vai nos falar: o amor deve ser sincero, odeia o que é mal, apega-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmo. E isso tem que ser uma prática. Hoje, infelizmente, acaba tendo aquela coisa para si, voltada para si mesmo, egoísta. E os nossos valores estão invertidos. Temos que mudar isso. E ter essa dedicação ao próximo. Né? Assim como a gente quer uma atenção, a gente entregar essa atenção. Então, ter essa questão de honrar as pessoas que estão próximo a ti, honrar a todos que caminham contigo por onde você passa. João 13:35 nos diz: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. As pessoas vão identificar a glória do Senhor através das nossas vidas, mediante as nossas decisões pautadas na palavra do Senhor. Então, amar como o Senhor ama. Então, é ter um coração disposto a amar. Levar a tratar melhor o semelhante. Tratar o semelhante com consideração, tratar o semelhante com honra, tratar com respeito, com justiça, com compaixão. Com certeza, muitas coisas seriam diferentes se os cristãos se posicionassem mais. Hoje, o cristianismo, ele cresceu de uma forma grande.
os acontecimentos que a gente muitas vezes presencia em jornais, de tanta coisa triste, algumas desgraças, de repente, se os cristãos tivessem as suas posições como filhos de Deus, como homens e mulheres que preferem dar honra ao próximo e se dispõem para o outro, eu creio que muitas coisas seriam diferentes. A igreja, ela teria a sua marca aí fora, de uma forma diferente, porque o amor, ele muda as pessoas. O amor, ele muda quem é amado. E ele não é incontrolável, né? E muito menos cego. Então, que a nossa prática seja essa, de decidir viver essa plenitude em Deus, né? Outra questão é os atributos de Deus comunicáveis. O atributo do Senhor comunicável, ele é compartilhado com o homem. Então, o amor, a bondade, a justiça, a santidade. Tudo isso o Senhor compartilha com o homem. Esse atributo compartilhado. E tem também os atributos incomunicáveis que Deus possui. Então, acerca da sua eternidade, que é a onipotência dele, todo-poderoso, acerca da onisciência do Senhor, que é o saber absoluto, pleno, conhecimento infinito sobre todas as coisas, e é a onipresença do Senhor, que ele está presente em todos os lugares. Então, as razões que justificam a prática do amor, as razões que vai justificar você viver uma prática e eu também, é que Deus é o próprio amor. Então, eu e você, na condição de filho, queremos ser cada vez mais parecido com Ele. Então, a gente vai se encaixar nisso, eu creio. E amar não é uma escolha. Amar é querer viver a plenitude em Deus e é uma ordenância dEle. E o amor ágape é o fruto do Espírito. Então, Romanos vai nos falar, Romanos 5:5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito que nos foi dado. João 13:34 vai nos falar, um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vós uns aos outros vos ameis. Então, que a gente venha reproduzir, né, o caráter de Jesus Cristo no nosso cotidiano. Se Ele mora dentro de nós, se você é um filho, eu sou um filho de Deus, uma filha, então que as nossas características, as nossas ações reflitam esse amor. Que as nossas ações demonstrem a manifestação desse dom que é inevitável, que precisamos viver este dom. Infelizmente, muitas vezes dentro da igreja mesmo, a gente vê a falta do amor. Então, a gente precisa se preocupar mais com o corpo, se preocupar mais um com os outros, aprender do Senhor e levar essa prática aprendida de Deus por onde a gente passar. As exigências do amor. Deseja ser semelhante ao Mestre. Atente, eu preciso atentar. Essa palavra, ela corta primeiramente para mim, para depois cortar para toda a igreja. Eu preciso me atentar às exigências do amor, que é uma grande e maior virtude. A esposa ame totalmente o marido e o marido a esposa. Não apenas no dia que ela se demonstra delicada, mas ame em todo momento. A esposa ame a sogra, o esposo ame o sogro, mesmo quando disser algo que não agrade. Fala, poxa, foi falar aquilo, para quê? Mesmo assim, amar é um desafio e exige esforço.
Você está disposto a viver esse desafio por amor de Jesus? Você está disposto a renunciar para viver a sua vida plena em Deus? Então é isso. Nada mais é também do que renúncia. Lucas 9:23 vai nos falar. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então, já tem um recado vindo do Senhor para as nossas vidas. Nasceu uma nova criatura a partir do momento que você levantou a mão e reconheceu o Senhor como seu suficiente Senhor e Salvador, o Rei da sua vida. Ele que comanda os teus passos. Então, se você já fez essa escolha, Ele vai direcionar os teus caminhos. E agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, a vontade da carne, ela é dissipada para a vontade do Espírito e o propósito do Senhor ser completado sobre as nossas vidas. Então, quando eu escolhi Ele, eu escolhi renunciar ao meu eu, para viver a plenitude da vontade dEle. E renunciar revela o nosso nível de comprometimento. Renunciar à natureza pecaminosa revela o tanto que eu estou comprometido com Deus, o quanto que eu estou comprometido com a palavra, o quanto que eu amo Ele, o quanto determinado eu estou com a causa do reino. Então, que a gente todo dia abandone ações contrárias à vontade dEle. Não vai ser fácil, mas é necessário abandonar toda ação contrária que vai contra. Muitas vezes vamos ter que engolir sapos. Vamos passar por desafios que vai ser para que o Senhor seja glorificado em nós e para que a gente seja transformado. Então a renúncia também é por exemplo. Um exemplo é um marido. Ele deseja tanto, às vezes, assistir aquele jogo de futebol ou jogar um videogame. Então ele vai matar a vontade dele ali. E a esposa que está desejando ir ali dar um passeio para fazer algumas compras, ele vai levá-la a este passeio. Ele vai se alegrar com este momento da esposa. E isso é uma vida de renúncia. Ela tanto parte para o âmbito espiritual como no âmbito familiar. Se eu amo, eu tenho que viver uma vida de renúncia. E também amar é aprender a dizer não. Quantas propostas, lançadas, que são propostas que o Senhor não está nelas. Mas você tem que estar pronto para dizer não. Você tem que estar pronto para dizer não, para viver a plenitude de Deus para a sua vida. Para viver a plenitude dos propósitos do Senhor para a tua vida, para que o nome do Senhor seja exaltado e não envergonhado. O amor também exige a concessão de perdão, estar disposto a perdoar. Mateus 18:22 vai nos dizer: Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus 18:22 vai falar que temos que perdoar até 70 vezes 7. Mateus 6:12 nos fala: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Então temos que experimentar o poder do perdão. É tremendo o perdão. O perdão faz com que destravemos e vivemos uma vida de libertação. O perdão, ele liberta tanto o ofensor como o ofensivo, o ofendido. E então o perdão, ele nos livra de todas as amarras e todas as setas e embaraços do maligno. Sem contar que o próprio ressentimento vai trazer raiz de amargura sobre o coração, o próprio ressentimento vai trazer doença sobre a alma. Então, se libere, vamos nos liberar para o nome do Senhor ser exaltado e para você ter uma vida mais leve em Deus. Seja inteligente no Senhor, ame. Não perca aquelas pessoas
que você diz que tanto ama, mas às vezes não está tendo a sabedoria de demonstrar este amor. Essas pessoas que são muito caras para você. O amor, ele vai também estar exigindo unidade. E isso volta-se para a igreja também do Senhor. 1 Tessalonicenses 4:10 vai nos dizer: porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-nos vós, porém, a que ainda nisso aumenteis cada vez mais. 1 Coríntios 8:13. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer o meu irmão tropeçar. Temos responsabilidade. Os membros dos trabalhos para o bem, ele tem que ser coletivo. Cada um tem que exercer o seu papel de uma forma integrada, para que gere a vida de Deus. Cada membro, cada um tem a responsabilidade, cada um tem sua habilidade que o Senhor confiou, cada um tem um dom que o Senhor vai requerer. Então temos que ser cooperadores para a saúde do corpo. Seguindo essa sequência, a gente vai produzir também o crescimento. O apóstolo Paulo aponta para esta comunhão fraterna, a plena necessidade desta comunhão. Então é um propósito não único, exclusivo e particular, mas é um propósito mútuo, é um companheirismo. São elementos indispensáveis para o reino de Deus, para a expansão do reino de Deus. O membro, para que ele se produza de uma forma satisfatória, cada membro tem que agir e saber que somos uma equipe. E o objetivo principal é a proclamação e o crescimento do reino. Glória a Deus. A palavra de Deus fala assim, Efésios 2, 21, 22. No qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. O edifício edificado, ele cresce para o templo santo do Senhor. Aleluias. Temos que edificar em Deus, edificar no amor, edificar na unidade, edificar na concessão do perdão, edificar vivendo a vida de Deus em nós. 1 João 4:8. O amor, ele exige cuidado. Você tem cuidado do seu irmão? Temos cuidado dos nossos irmãos? Temos se preocupado com os nossos irmãos? 1 João 4:8 diz assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então é a Bíblia que está falando, é o Senhor que está lançando essa palavra nessa noite. Se você não está tendo cuidado com o teu irmão, o amor de Deus não está em você, e você não ama. Não sou eu que estou dizendo, mas é a palavra de Deus. 1 Pedro 5:7 nos diz: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mateus 6:26 fala assim: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Por que persistimos em ficar tão ansiosos, tão preocupados, aflitos, coração turbados? Se o Senhor tem todo um cuidado, e como a palavra mesmo diz, temos muito mais valor do que as aves do céu. Então descanse no Senhor, vamos descansar em Deus.
Lucas 10, 33, 37. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros. E disse, cuide dele, e tudo o que demais gastare, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Como você tem agido, como nós temos agido. A compaixão tem existido, temos estendido mais as nossas mãos, temos dado a quem nos pede, temos fechado as nossas mãos. Se mova por íntima compaixão. Se mova pela presença do Espírito, se mova pela glória de Deus. Que o amor de Deus, ele venha nos constranger, de tal forma que a gente se santifique mais, que a gente se limpe mais, que a gente se purifique mais. Que cada dia a gente renuncie mais, para que Cristo seja exaltado através de nós, e para que a gente tenha parte com Ele naquele grande dia. O cuidado, ele vai implicar em priorizar a necessidade do outro, em aproximar-se do outro, em sentir a dor do outro, em tratar as feridas do outro como fez esse samaritano, e também levar a carga. Ele colocou ele ali no animal e o levou à estalagem. Então ele levou a carga, e precisamos também investir tempo. Será que seu tempo tem sido investido unicamente em você? Significa doar-se. O amor, ele faz com que a gente se doe cada vez mais. E há recompensas do Senhor para a vida daqueles que amam, para a vida daqueles que passam perseguições, que passam afrontas, que passam dificuldades, apontamento, acusações, por causa do amor de Deus. Quem ama tem a bênção de Deus. A palavra diz, está na luz e nele não há escândalo. 1 João 2,10. É nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João 4,7. Está em Deus e Deus nele. 1 João 4,16. Está livre de medo, do medo, 1 João 4,18. É capaz de vencer o mundo, 1 João 5,4. A prática do amor, ela vai blindar as nossas vidas contra o pecado. Então, que você receba essa palavra das exigências do amor, dada pelo Senhor nessa noite. Porque a gente, quando peca, quando não amamos, acabamos pecando. Quando não somos parecidos com o Senhor, acabamos agindo de forma errada. E acabamos sendo pessoas egoístas, pessoas soberbas, pessoas arrogantes. Mas quando amamos incondicionalmente o Senhor, fazemos a vontade, servimos ao Pai com o coração aberto, e acabamos fazendo a vontade do Pai. E vivemos uma vida em benefício do outro. Mateus 25, 35, 40. Depois você pode estar marcando essa mensagem, ela ficará gravada. Esses versículos você pode estar acessando depois e estudando a palavra do Senhor. Essa é a palavra que o Senhor lançou sobre o meu coração nessa noite. Que o Senhor te abençoe grandemente. Quero chamar o Jean, vai estar orando por sua vida, vai estar orando por nós e já vai estar dando a bênção apostólica. Deus abençoe. Graça e paz a todos.
nós vamos estar agradecendo a Deus. Quarta-feira que vem nós continuaremos com o culto de oração e ensinamento. E eu peço a oração a todos aqueles quanto têm acompanhado, aqueles que estão nos vendo. Também nós pedimos a oração de vocês. Ore pelas nossas vidas, ore pela nossa casa, nossa família, porque assim também nós estaremos orando. Que Deus abençoe, medite, se for necessário, reveja, porque sempre nós deixaremos gravados. Tem temas muito importantes, nós falamos sobre o dinheiro, como lidar com dinheiro e como muitas pessoas têm lidado com dinheiro, né? São várias áreas e vários temas importantes do nosso dia a dia. Esse tema é muito atual, porque o próprio Jesus disse que nos últimos dias, o amor de muitos, mas não todos. Que você não esteja incluso nesse muito, né? O amor de muitos se esfriaria. Por isso, como assim? Não, eu amo. Olha, Jesus ele relatou o amor com relação a tudo, né? Primeiro conselho, ame ao Senhor. Se você não amar a Deus, tudo vai ser difícil. Vai ser difícil ir para a igreja, vai ser difícil você fazer as coisas, vai ser difícil você amar as pessoas, porque Jesus nos disse, um novo mandamento vos dou, que ame ao teu próximo, não como a ti mesmo, mas como Cristo nos amou. Então, se eu não amar a Cristo, eu vou ter dificuldade de amar todo o restante. Vai tudo por água abaixo, né? Então, primeiramente, ame a Cristo. E depois, com o amor que está em Cristo, aí sim, você começa a sentir também o amor pela igreja, o amor pela obra, o amor pela vida, o amor pelas pessoas, o amor por tudo que Deus tem colocado nas suas mãos. Você que é missionário, ou você que é pregador da palavra de Deus, Deus ele sempre levantou os profetas para trazer uma mensagem. E todo profeta ele acaba se tornando um mensageiro. Mas todo mensageiro que na sua mensagem não tem amor, ele só apenas virou um justiceiro que prega a justiça, mas que já não tem mais amor nem em si mesmo e nem na palavra que ele carrega. Então vira simplesmente um justiceiro. Mas os profetas antigos, quando ia profetizar até uma exortação, eles choravam, porque eles eram carregados pelo amor e a justiça de Deus. Tá bom? Deus abençoe. Vamos orar agradecendo. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse dia, nós te agradecemos pela vida dos teus filhos, aqueles que vão assistir, aqueles que estão assistindo. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade tão preciosa de podermos estar aqui e de deixar gravado, ó Pai, esses ensinamentos. Nós sabemos que a internet é como um rio, que muitas pessoas vão passar. Então, essa mensagem está gravada para que quando alguém passe sobre este lugar, o teu Espírito toque o teu coração e a tua palavra que não fica velha, a tua palavra que é atual, mais do que todas as notícias atuais, a tua palavra, sim, possa alcançar a vida de cada um. Obrigado, Jesus, por esse dia. Nós te agradecemos, que o teu amor esteja em nós. Pai, ensina-nos a amar, assim como o teu Filho nos amou, assim como o Senhor nos amou e nos deu, ó Deus, a vida por nós, como está escrito em 1 João 3,16, que nisto conhecemos o amor, que é aquele que dá a vida pelos seus irmãos. Obrigado, Jesus, que nós possamos fazer isso na nossa vida, seja não para nós, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Deus te abençoe, que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja não somente hoje, que toda igreja diga, está encerrado em nome de Jesus. Até a próxima.